Amém, queridos. Quero agradecer aos irmãos que estiveram orando. É muito bom estar em casa. Ele está falando isso no final de semana passada. Eu não estava aqui. Nós fomos para Uberlândia, entendendo que Deus está fazendo um movimento de nós começarmos a compartilhar aquilo que temos e receber de outros irmãos e ver o que Deus está fazendo em outros lugares. E nós criarmos um dinamismo. Então nós tivemos na comunidade Casa de Justiça falando sobre formação pastoral. E Deus trouxe muitas coisas que eu falei, Deus, eu queria pregar isso aqui lá, na comunidade. E foi um tempo muito precioso, né? E nesse tempo lá, uma das coisas que nós temos falado sobre a importância da igreja, antes de ir, eu comuniquei aos irmãos que eu estava indo, porque a igreja, a comunidade estava nos enviando e nos abençoou para estar lá, e eles também mandaram um agradecimento a mim e à comunidade por ter nos liberado e nos abençoado para estar lá, e foi um tempo muito precioso, né? Com o tempo nós vamos poder compartilhar. Creio que criamos vínculos, né? E achei que eu ia ficar mais tranquilo, né? Porque nós ficamos o final de semana todo e teve 3 reuniões com pregação. Falei, então eu vou ficar sexta o dia todo tranquilo, sábado só de manhã à tarde tranquilo, mas trabalhei igual gente grande, irmão. Sabe aonde? Na mesa. As pessoas estão carentes de vida real, de comunhão, de falar, de compartilhar. E nós temos tido um privilégio aqui de viver isso, né? Que Deus nos dê graça de ser bênção. Então, cada um tem as suas riquezas, e eu voltei de lá muito abençoado, com palavras, com orações. Sei que Deus está nos dando uma amizade com um pessoal lá, e assim, você fica achando, não, eu já estou com a agenda para voltar, viu? Então, amém. E antes de ir também, nós vamos cear depois. Eu não quero, acho que o tempo está indo, não ter uma pregação, mas uma meditação em cima de uma realidade para cearmos, que Deus tem colocado no meu coração, né? Mas hoje nós temos recebido também como nós recebemos algumas visitas, né? O Nazir, bem-vindo, passou a virada do ano aqui com a gente, né? Está com a Carol, bom ver você de volta. A Lidiane está escondida ali, nem é visita quase, né, Lidiane? Ela vem, pega o fogo e sai, né? Mas bom ter você, e tem uma pessoa do seu lado, não sei o seu nome. Laís, seja muito bem-vinda, tá bom? Que nossa expectativa é que o Espírito Santo ministre na sua vida e que você veja Jesus nesse lugar. Esse é o nosso alvo. Tem mais alguém que eu não estou vendo? Para de hora que eu começo a falar, não ficar assim apontando e eu ficar perdido? Então, Arthur é de casa, Heitor, está todo mundo aqui, né? Felipe, a Camila. Estava achando que seu problema é pessoal, é que você veio no dia que eu não estava? Mas ainda não, né? Aí você voltou hoje para falar que não era, né? Amém. Mas tá. Então você não sentiu falta de mim, senão sentiu falta de encher, né? Porque aí ele substituiu. Tá bom. Quase morreu de ansiedade, de tristeza de eu não estar aqui. Mas, meus irmãos, quando eu cheguei aqui, eu saí de casa e a gente tem vivido algumas realidades que não estão fáceis, são realidades duras, né? E que tem me colocado a pensar nisso. E quando vem uma dificuldade muito pesada, a gente se envolve, se escandaliza e se entristece, mas e a vida real do Espírito Santo no nosso meio? Como que funciona esse mover de Deus? A gente começa muito questionamentos, usando principalmente o vídeo do Haroldo, que é um homem de Deus, intenso, né? Parece que o Haroldo está no Getsemane, na época que ele precisava mais estar saudável fisicamente, né? Inclusive era para ele estar aqui hoje. Ele não está por causa da enfermidade, né, do câncer.
realmente a fase terminal. Nós não sabemos para onde que esse negócio vai. Chegamos num ponto onde Deus pode fazer um milagre, ou Deus pode levá-lo. Nós temos a realidade da irmã Norma, também com o câncer e as dores, que elas são ininteligíveis, inefáveis, acho que não dá para expressar. Aí a gente falou da Ellen, algumas pessoas não sabem quem é a Ellen, a mãe da Helena, estão na casa de Obededon dos irmãos, e fornece às vezes para nós os salgados aqui. E a Ellen está com uma ausência de diagnóstico, e chama, acho que, gamopatia ou gomopatia, que é uma proteína que está alojando nos rins e prejudica todo o funcionamento dos rins. Então eu não vou falar muito aqui, que ainda não sabemos. Ela fez alguns exames, porque está uma ausência de diagnóstico, mas existe uma realidade, que ela está em casa com muitas dores e prostrada. E não tem nada pior, às vezes, que a gente ficar sentindo dor, né? Mas sóbria, né? Nós estivemos lá essa semana, a Kelly e o Edson estiveram lá e oraram, né? A Kelly estava lá. E em cima de todas essas realidades, nós temos nos colocado diante de Deus para dizer a nossa vida espiritual. O que é real? A gente tem uns movimentos grandes, tivemos o Descende, aí você vai para a gente que ama, e a gente vai para a internet que começa a falar mal, e a gente está num alvoroço. Cadê a realidade de uma vida espiritual e de um anseio do mover de Deus? E nessas meditações, numa conversa com o Abinério, a gente orando, o Senhor me despertou para algo que hoje eu só queria compartilhar com vocês, e eu vou pregar isso depois. Mas hoje eu queria nos chamarmos só um tempo à consciência, para nos movermos. E aí eu cheguei num gás, falei, Senhor, nós vamos orar, vamos pôr fogo nisso aqui. E aí eu estava aqui quieto, fui passando lá no fundo, eu estava passando do lado do Robson, para o Robson orar comigo. E assim, o cara fica lá atrás, quietinho, você chega assim, para e fica olhando para a cara dele, suspeita, né, Robson? Mil coisas, né? O que eu fiz? Falei, cara, ora comigo. E Deus usou a vida do Robson para falar. E na realidade, para confirmar uma realidade do que eu queria compartilhar e chamar-nos a consciência. E ele orou e falou, Senhor, o Senhor está aqui. Essa é a primeira verdade. Você crê nisso, irmãos? Porque se nós não crermos nisso, não venha. Vai perder tempo. Vai ficar com raiva, vai passar raiva. Então, nós precisamos, a primeira coisa que eu vi ao pensarmos no culto domingo, na rotina da igreja, perder a nossa expectativa no domingo. Não alimente expectativas para estar aqui. Todo mundo fala que você tem que ter expectativa no culto. Não tenha. Porque a chance de você ser frustrado vai ser muito grande. Mas a expectativa, ela é muito confundida como se ela fosse esperança. Então, não tenha expectativa do culto, não. Mas, irmãos, alimente a esperança de que Deus está aqui. Porque existe uma promessa que quando 2 ou 3 se reúnem em seu nome, Ele está presente. Aí, se Ele está aqui, algo vai acontecer. Então, eu preciso estar aqui. Não porque eu tenho expectativa de que algo bom vai acontecer, mas porque eu tenho a esperança de que Deus vai mover. Porque se Ele está aqui, a minha esperança é nele. Amém, queridos? Está claro? É essa perspectiva. Mais esperança, menos expectativa. Nós somos um povo de muita expectativa, porque a expectativa tem a ver com o que eu quero, e a esperança tem a ver com que Deus cumpra o que Ele promete. Parece a mesma coisa. Quando a Ângela falou assim, interrompi de novo. Interrompeu de novo. O de novo também foi bom, né? Eu gostei do de novo, né? Mas, quando nós falamos de orar com os irmãos antes da ceia, é porque nós estamos num contexto de família. A gente pode fazer lá no final tudo bonitinho, é a mesma formalidade, mas
não é institucional que nós estamos falando, é familiar. Eles não estão cuidando das finanças de uma empresa, eles estão cuidando das finanças da família. E as finanças da família, Deus quer prosperar para suprir as necessidades e elas não são nossas. E isso é um caso que está sendo sério. Então, eu creio que Deus quer ordenar os nossos pensamentos. E aí, quando o Robson orou, falou: Senhor, eu sei que o Senhor não vai descer aqui. Eu falei: contra o que eu pedi, que eu estava, Deus, desce, faz. O Senhor vai usar ele. Eu falei: ele está enganado, porque Deus está usando é ele agora para falar, não sou eu para falar aqui. E aí, quando ele falou isso, eu falei: é isso que eu preciso compartilhar. E eu queria ler o texto de Efésios, né? Efésios 3, no capítulo 3, no versículo 14, para nós só meditarmos em algo, para que nós possamos usufruir dessa presença de Deus que está aqui. Amém? Fazendo o quê? Ceando e experimentando o que a palavra diz. Conversando com outro irmão também esses dias, não sei se eu estou conseguindo ser claro, que eu mais coração do que a gente no meio da conversa, eu parei, olhei para ele e falei: cara, é fantástico a Bíblia, né? Ele falou: o duro é que você não crê que isso é real, né? Ele falou: isso, você me pegou. Parece que não é real. Parece que não é realidade para nós. Ele fala: quando 2 ou 3 estão reunidos, ele estará lá. Não está sendo realidade. A Bíblia fala que quando 2 de nós concordarmos, tivermos o mesmo coração a respeito de qualquer coisa, reunidos em nome de Jesus, qualquer coisa vai ser feita por Deus. Nós não cremos que isso é real. E aí nós estamos padecendo de não entender nossa identidade. Então, eu ia ler o Efésios 1 aqui, mas vamos direto. Efésios 1, abre aí 3:20, não precisa abrir Efésios 1. Paulo fala sobre a nossa identidade, que Cristo é o cabeça de todas as coisas e ele pegou todas essas coisas, ele deu à igreja. Então, Cristo, capítulo 1, próxima vez eu vou trazer clareza sobre isso, a partir do versículo 15, Deus está falando da nossa identidade como igreja. E como que é essa identidade? Fala: passa a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus, que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, a suprema grandeza do seu poder sobre nós. Ele exerceu esse poder em Cristo. E aí aqui na frente ele fala que ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Nós como igreja somos o quê? Corpo daquele que é o cabeça, e o cabeça que governa todas as coisas, e o meio desse cabeça governar é através do seu povo. O meio da plenitude de Deus agir é através da igreja. Então ele fala da nossa identidade. E para formar essa identidade, o capítulo 2 fala sobre salvação. Depois ele fala que ele quebrou as paredes de divisão e nos deu unificação, unidade. E aí o capítulo 3 ele fala sobre vocação. Então nós somos o corpo de Cristo, salvos, unidos, com uma vocação definida para poder conduzir nossa vida na terra. Então o que está faltando em nós? Consciência disso. Consciência de que essa é a realidade. E aí a gente tem a expectativa de que Deus venha e faça algo. Né, Robson? Perdão te colocar. O Carlos te expôs mais que eu, disse que você é o membro mais antigo da comunidade. Nós temos 27 anos. Então, filho, vocês fazem as contas aí. Então, Efésios está querendo dizer o seguinte: por esta razão, Paulo, por esta razão, que razão é essa? A razão de saber qual é a identidade da igreja, e você é a igreja, é parte desse corpo, então é a sua identidade, mano.
Por causa dessa identidade, por causa da salvação que você já alcançou, por causa da unidade do Espírito que nós já temos, porque o Espírito Santo habita em mim, habita em você. Amém? Se não, arrepende-se agora, a gente vai batizar e crer em Cristo para que haja um renovo. E Deus já deixou estabelecido no capítulo 3 que existe uma vocação. E que vocação é essa? Olha o versículo 10, fala aqui, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito de Deus. Essa é a nossa vocação, fazer conhecidos os mistérios de Deus. Ah, eu não sei. Deus vai revelar para nós. Você não está aqui como um espectador. Então a nossa identidade está definida. A salvação para que a gente exerça essa identidade foi garantida por Cristo, está pronto. A unidade que nós precisamos foi garantida por Cristo no Espírito, está pronto. A vocação que foi definida, que a gente acha que não sabe, então eu vou te dizer qual é a vocação sua, é junto com outros irmãos fazer manifestar nas regiões celestes. E o que acontece nas regiões celestes é o que governa as reuniões, é o que governa o terrestre, fazer manifestar a multiforme sabedoria de Deus, os mistérios de Deus. Nós estamos olhando para a política, nós estamos olhando para as enfermidades dos irmãos, nós estamos olhando para a crise financeira, nós estamos impotentes diante. Irmãos, é muito difícil assim a gente ver como Haroldo da norma, né? A gente sofre, mas nós estamos olhando, mas a nossa função é entender o que movimento Deus está fazendo nos céus, para que a gente ligue aqui na terra aquilo que Deus está fazendo. E aí a gente senta como espectadores esperando alguém agir. E aí eu quero te dizer que isso é forte para nós entender que você é o canal para fazer isso acontecer. Então não pode vir como espectador. Tem qual é a parte minha parte na herança, mas tem a ver qual é a minha parte no movimento de Deus. E aí Paulo fala, então é por esta razão que eu acabei de falar, que eu me ponho de joelhos, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Você recebeu um nome. Você é o filho de Deus. Você é um cristão, você tem um nome diante de Deus e um nome que nos identifica. E esse nome que nós tomamos é o de Cristo. Recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um, e assim, pela fé, habite Cristo no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, não existe um chamado individual, vocês possam compreender qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. A gente está tentando, o Carlos falou do amor e a gente não tinha falado nada sobre, que a gente fica constrangido de lidar, porque a gente não entende. E quando você vai tentar explicar, a coisa mais difícil que tem é você explicar uma coisa que não tem jeito de explicar, mas que você experimentou. A gente que é pai, né? Quando nasce aquele bichinho assim, que você olha lá, a mãe quando dá a luz, tem jeito de você explicar o que é pai e filho? Não dá. Né? O que foi ver assim, a paternidade, não dá. Tem coisa que não explica, tem coisa que a gente vive, tem coisa que a gente usufrui, tem coisa que a gente experimenta. E Paulo está dizendo, olha, mediante o seu Espírito, a compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e profundidade. Está falando de plenitude, está falando de todas as áreas, está falando de todas as dimensões, em tudo, da saúde física, de finanças, de emoções, de espiritual. Deus quer se revelar em tudo e conhecer o amor de Cristo que excede o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Às vezes você está sentado aí, esperando uma ação dos pastores, para o poder de Deus se movimentar, e não está consciente de que esse poder vai fluir quando você tiver consciência que é nós
Vocês são o canal e não espectadores do movimento de Deus. A gente tem uma fantasia religiosa de que tudo tem que ser místico, tudo tem que ser poderoso. Deus usou. Por que eu citei o Robson? Porque eu estava assim meio tudo, e o Robson, quando orou, eu falei assim: uma oração simples, sem muito, ordenou minha cabeça. Entendi. É isso que é para falar, a direção é essa. Um monte de coisa que está aqui a gente recua, esquece. Deus não vai te usar pregando, Deus vai usar a igreja hoje ceando e orando. Nós vamos ver esse poder manifestar. Eu creio nisso. Você precisa crer nisso. Então, quando você pegar o pão, pegar o vinho, que eu pedi você para sair do lugar e ceiar com alguém e ministrar na vida dela, creia que o poder de Deus vai manifestar. E esse poder de Deus necessariamente manifestar não quer dizer que o irmão vai cair, se tribuchar, pode acontecer, não se assuste. Mas pode só desconectar um botão que está travando e a vida de alguém ser transformado por... Não tem o eureka na Bíblia, né? Uma revelação. Às vezes você vai sair daqui igual aquele cego. Como é que foi que Jesus te curou? Falei, moço, não sei. Eu só sei que esse Jesus, eu era cego e agora eu vejo. Esse é o ponto. Nós precisamos provar processo, nós precisamos usufruir aquilo que glorifica a Deus. Nós precisamos ter aquela esperança da mulher do fluxo de sangue. Qual que era a esperança dela? Que ela ia ser curada? Não, eu preciso tocar nele. Eu preciso, se Deus está presente essa manhã, tocar nele e tirar a virtude dele. Ele não pode passar daqui, que o meu toque nele não pode ser em vão. Não pode ser igual dos discípulos, falar, a multidão te toca, Deus. Hoje não, Deus. Hoje não, Jesus, se o Senhor está presente, a hora que eu tocar no Senhor, porque Deus está presente, nem que seja pela onipresença, amém? Ele é onipresente. Se ele estiver de passagem nos ignorando, alguém de nós tem que tocar nele para fazer ele parar aqui. Porque aconteceu com essa mulher. Ela parou, porque o alvo é tocar nele. O desespero do cego de Jericó é: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele conseguiu parar Jesus. E ele não estava muito preocupado com a solução também. Aí Jesus fala assim: Edila, o que você quer que eu te faça? Você está pronto para responder? Ou você vai travar? Eu vou travar, porque eu estou com um monte de problema que eu estou apresentando na mesa, que parece que aquele negócio é supérfluo, e na hora que eu estiver diante de Deus, não dá para ser aquilo, eu preciso arrumar algo que vai lá mais no fundo, que resolve o que é supérfluo. Como Salomão, né? O que você quer? Salomão podia pedir tudo, me dá sabedoria. Mas Salomão está no desespero. Mas nós precisamos entender que nós precisamos compreender com todos os santos. Nós somos esses santos. E juntos, sem ser, o que Deus tem para mim? Vem, esse é o momento que nós podemos abrir essa realidade de experimentar a largura, comprimento, profundidade, essa plenitude de Deus. Nós vamos orar pelo Haroldo, vamos orar pela Norma, mas aqui tem um monte de circunstâncias que precisam ser oradas, nós precisamos orar. E que a gente acha que vai resolver no psicólogo, que não tem nada a ver com isso, que a gente acha que vai resolver num bom conselho, que a gente fala assim, até parar, e o cara, quando você para de falar no pastoral, a gente é bom nisso, o cara olha para você e fala assim, não entendeu nada. Aí ele fala, então me explica. Aí ele te explica direitinho, ele entendeu tudo. Mas aí a hora que ele chega em casa, ele não faz nada. Tem um espírito maligno que opera de domingo para segunda, que parece que rouba. Sabe por quê, queridos? Porque nas nossas vidas, as coisas mais simples, até as mais complicadas, ela é movida e resolvida pelo poder de Deus. Nós não somos cidadãos desse mundo. Não é na mente natural, não é na lógica natural. Não são nas coisas grandes. Então aqui está dizendo que, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos.
Se vocês falarem para mim, você está pensando que Deus pode curar o da Norma, confessando que tem uma, eu falo assim, não vai dar. Chegou num extremo que deu. Só esperar o que está ruim. Mas Deus pode fazer além. Agora, irmãos, o que Deus pode fazer? Não sei. O que Ele está dizendo é que além do que você pede, é além do que a gente pensa. Aí sabe o que a gente faz quando ouve isso aqui? A gente vai tentando subir a escada, tentando pensar mais, imaginar mais, buscar mais, pensar mais alto, e Deus está dizendo, não vai dar. Ele é poderoso, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder de Deus que opera em nós. Se nós quisermos vermos o poder de Deus manifestando, nós precisamos colocar isso em nós. Você está sendo chamado agora a nós nos movermos com essa expectativa de que Deus pode manifestar o seu poder. E essa manifestação do poder pode sim, de alguma vez, não ser do jeito que nós esperamos externamente, mas a Ele seja a glória na igreja. É a igreja que vai fazer esse poder fluir. É a igreja que vai desentulhar os poços. É a igreja que é o corpo com o qual Deus vai se mover. Ah, mas a igreja está uma bagunça, não tem problema não. Ela é assim. O Haroldo com câncer, em 2025, fez mais do que ele fez na vida de ministério dele toda, né? Ele fala isso. O corpo estava doente, mas Deus operou através de um corpo doente. Deus vai operar no nosso corpo e Ele vai curar esse corpo. Ou glorificando, ou curando para estarmos aqui. Mas a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as orações para todos sempre. Irmãos, esse poder está em nós. Amém? Mas você vai se movimentar, cear, estar atento para Deus te levar a orar, ou em alguns dos nossos visitantes você não conhece, pelo menos trocar o cálice e abençoar alguém, porque Ele opera em nós, e o mundo pegou isso e distorce para achar que você pode, você não pode, porque apesar de estar em nós, o recurso não é seu. Então não preciso olhar para mim, para me movimentar, porque eu sei que eu sou um canal de Deus, pelo qual Deus vai agir, mas eu posso ter convicção que não é no meu potencial, não é na minha capacidade, não é se eu estou bem ou mal que Deus vai agir, porque a fonte do recurso é o poder do Espírito, e por isso nós agimos por fé. Por isso que às vezes as pessoas falam, Juliano, como é que eu vou falar de Jesus se eu não estou bem? Mas Ele está. Eu estou em pecado, Ele não. E você vai falar de Jesus para as pessoas porque você está falando de alguém que está bem. Lá em Berlândia eu falei isso para o irmão, ele ficou me olhando assim, fala para o cara, falou, eu sou um sem vergonha, eu não vale nada, eu não presto, eu sou um burro, mas Jesus me amou, pensa você que é um cara top, legal, bacana, Ele vai te amar mais do que Ele me ama, se Ele me amou, Ele te ama. Então, irmãos, a gente vive uma fantasia onde o mundo quer jogar para nós a realidade de que nós somos um canal e em nós habita a fonte de movimentação do poder de Deus. O mundo está dizendo é que você pode, é o que o diabo fez com Adão. Não, você não pode, mas você é um canal de Deus, porque a fonte do recurso, que é externa, que não é você, decidiu habitar em você e usar a sua vida. E é por isso que nós ceiamos, e é por isso que nós oramos. É com a consciência de que Deus fez uma promessa e o nosso anseio é para que o poder de Deus se manifeste. E Ele não está se manifestando porque nós estamos sentados como espectadores esperando algo acontecer para a gente entrar, e Deus está esperando a gente se levantar para usar a gente para que a coisa se movimente e que essa confusão acabe essa manhã. Amém? Vamos cear com esse entendimento e depois vamos ter esse tempo de orarmos uns com os outros. Vamos orar pela vida do Haroldo, com essa manifestação do poder de Deus. Depois nós vamos orar pela vida da irmã Norma. Não entrar no fatalismo, não entrar no triunfalismo, mas ser real, não é? Tem irmãos aqui que também estão enfermos. Se você quiser oração, só uma dorzinha de cabeça, o poder de Deus se manifesta na dor de cabeça. Não é? Cadê a Camila? Uma vez eu orei com a Camila, despretensioso, né?
E até eu assustei, que ela estava lá na outra igreja, assim, quase morrendo de dor de cabeça. Aí ela falou, dor de cabeça para explodir. Eu falei, oh Deus, cura essa dor de cabeça. Passa um pouquinho, ela sobe. Eu curou. E uau! Quem orou com você? O que você tomou? Nem eu acreditei que tinha orado. Deus quer nos levar como canais da manifestação do poder de Deus. Levanta, se Deus fluir, amém, porque Deus vai operar o que Ele quer. Amém, irmãos? Claro. Então não vou perguntar se está animado, mas vamos somente obedecer o que a palavra está dizendo. Vamos cear e depois vamos orar uns pelos outros. Pode vir com os irmãos. Quero, enquanto vocês vão ceando, eu vou ler de novo. Ora, aquele que é poderoso, e a minha oração é para que o Espírito traga revelação na palavra, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Não depende de você. Pode vir buscar, pode levantar, pode vir pegar. Não depende de você, conforme o poder de Deus que opera em nós. A Ele seja a glória para sempre.